Talvez um dos animes mais conhecidos do Brasil, Cavaleiros do Zodíaco, seja um verdadeiro marco na vida de uma geração que hoje já começa a deixar rastro de poeira no chão. Por causa da idade, né? A lenda dos 5 Cavaleiros de Bronze fala sobre jovens que lutam por algo em que ninguém mais acredita, enquanto são perseguidos justamente pelos defensores dessa fé. Eles desafiam uma instituição que afirma deter toda a verdade submetida à autoridade suprema do santuário, comandado pelo sumo sacerdote fariseu. Não, espera, pelo grande mestre. Ok, acho que não é mistério pra ninguém que Cavaleiros do Zodíaco carrega uma quantidade impressionante de paralelos com a fé cristã. Sejam eles intencionais, simbólicos, narrativos ou até estéticos, né, Hideaki? Você já viu um vídeo brilhante no canal Cavaleiro Canhoto que mostra como a obra grita elementos cristãos em vários momentos? Então, não vamos repetir o que ele já explicou tão bem. Inclusive, vale a pena se conferir o vídeo. O link vai estar aqui na descrição. Mas, a partir do que ele apresentou, ainda dá pra ir um pouco além. Talvez acrescentar um ou dois dedos de teologia e aprofundar algumas camadas que tornam essa obra ainda mais fascinante. Então, se você cresceu assistindo Cavaleiros do Zodíaco na época da Rede Manchete, chegue a mais e dá o like na velocidade da luz, porque você tá num universo cristão geek, onde cultura pop e teologia apontam pro verdadeiro criador. Eu sou Talara e fui incumbida de passear com vocês por essa maravilhosa animação. Então bora! À primeira vista, muita gente olha para Cavaleiros do Zodíaco e enxerga apenas a superfície mitológica do universo. Os deuses gregos, as guerras celestiais, inferno, mundos paralelos, reencarnações, etc. E isso por si só já assusta boa parte dos cristãos que se aproximam da obra. Mas se você é daqueles que diz "Olha o demônio!", calma, respira fundo, solta a Bíblia de Levítico por 5 minutinhos. Fica comigo. No final tudo vai fazer sentido e você vai perceber que não é nada disso que parece. Só acompanhe o raciocínio aqui por enquanto, beleza? O universo de Cavaleiros do Zodíaco funciona em essência como uma grande narrativa de conflito entre domínios espirituais. Os grandes deuses da mitologia grega disputam direta ou indiretamente o controle sobre as dimensões da realidade. 3 deles, filhos de Cronos, dividem os chamados reinos clássicos. Zeus reina sobre os céus, Hades governa sobre o mundo, Poseidon controla os mares e oceanos, a Terra, no entanto, o mundo dos humanos, foi confiada a Atena. E aqui está a primeira ruptura importante. Diferente dos outros deuses, Atena não deseja governar os homens como tirana, nem transformá-los em súditos eternos. Ela ama a humanidade e luta para preservá-la como um espaço de paz, liberdade e dignidade, não como mais um território a ser conquistado por divindades. Ela não busca domínio, ela busca proteção. De tempos em tempos, porém, geralmente a cada 243 anos no mangá original, embora algumas adaptações arredonde para cerca de 200, Hades, o principal antagonista recorrente, tenta conquistar a Terra e subjugar os humanos enviando seus espectros. Isso dá origem às famosas Guerras Santas, nas quais Atena reencarna em um corpo humano e lidera seus cavaleiros para defender o planeta. Outros deuses também já tentaram dominar a Terra em diferentes épocas, como Poseidon, Ares, que é citado em materiais complementares, e até entidades externas como Ares ou Abel nos filmes. Mas Hades é o rival mais persistente, o único que de forma sistemática ameaça o equilíbrio entre vida, morte e existência. Entre uma guerra e outra, Atena confia o governo do santuário a um grande mestre, ou patriarca, que age como seu representante, treinador e guardião da tradição. Quando uma nova Guerra Santa se aproxima, Atena reencarna como humana, e esse nascimento é o maior sinal de que o conflito divino está prestes a recomeçar. Quando a guerra termina, as forças derrotadas são seladas ou enfraquecidas, e um novo ciclo histórico se inicia, até que outro confronto seja inevitavelmente despertado. Uma coisa fica clara aqui: a humanidade não tem um minuto de sossego. Todos os domínios querem a Terra, enquanto ela mesma não invade ninguém, apenas resiste, protege e reprime aqueles que tentam dominá-la. E outra coisa também se destaca: Atena ocupa uma posição singular entre os deuses. Todos desejam seu território, mas ela não cobiça o deles. E isso não é por acaso. Dentro da própria série, é afirmado que os Cavaleiros de Atena possuem a maior expansão de cosmo entre todos os exércitos divinos. Ou seja, o poder que flui por eles revela algo maior por trás, uma deusa que não domina pela força, mas pela doação de si mesma. Mas segura essa informação aí, a gente já volta nela. Do lado de Hades, a hierarquia é rígida e engessada. Os espectros recebem suas estrelas sombrias de forma fixa, com níveis bem definidos, culminando nos 3 juízes do inferno: Radamantes, Ayako e Minos.
subordinados a Pandora, Thanatos e Hypnos. Eles não crescem, eles apenas executam. Já do lado de Atena existe uma hierarquia aparentemente simples, mas teologicamente profunda. As categorias bronze, prata e ouro não são apenas patentes militares, são níveis de comunhão com o cosmo concedido pela deusa. Os bronzes são como humanos recém-despertos para algo maior, frágeis, limitados, mas cheios de potencial. Os pratas já transcendem os limites físicos, realizando feitos que desafiam a lógica e distorcem pequenas áreas da realidade. Mas são os ouro que operam os maiores milagres entre todas as constelações de Atena. São eles que, de fato, dão o nome ao anime, ao menos aqui no Brasil. Porque no original, os cavaleiros de Atena são chamados de Saints, santos. Atena e os seus santos se levantam contra uma miríade de pretensos deuses que tentam dominar a Terra. Mas por trás dessas ameaças sucessivas existe algo ainda mais sombrio. Toda essa miríade de pretensos deuses acabam se tornando apenas obstáculos menores que pavimentam o caminho do verdadeiro deus parasita. Aquele que deseja controlar o mundo dos vivos e o submundo sob suas asas de desolação, espalhando morte, sonhos delirantes e desespero. Enquanto no lado de Hades o poder é concedido de forma estática, no lado de Atena ele é cultivado. Os espectros já nascem prontos, os santos se tornam. E aqui os continuistas já começam essa partida no manto. Não é à toa que Radamantes, Sayako e Mino permanecem eternamente nos mesmos postos, enquanto até um cavaleiro de prata pode mudar de geração em geração, porque Atena permite que seus súditos cresçam em intimidade com ela, não por mérito próprio, mas por comunhão. Cada um desperta conforme sua capacidade de resposta. A uns são dados 10, a outros 5 e a muitos apenas 1, mas todos são chamados. Acho que agora ficou mais claro perceber sobre o que de verdade a gente está falando, né? Então não é surpresa perceber que, ainda que tudo isso exista apenas no campo da ficção, Atenas funciona como uma representação alegórica, criativa, simbólica e profundamente sugestiva do Cristo a quem servimos. Não no sentido de equivalência, como se a obra quisesse substituir Cristo por uma deusa pagã, ok? Mas no sentido literário. A história utiliza uma figura mitológica para expressar, de forma narrativa, estruturas espirituais que já conhecemos muito bem pela revelação bíblica. Atena não governa a humanidade à distância. Ela se faz uma com os homens. Ela nasce como humana, compartilha da mesma fragilidade, caminha entre eles e se entrega por aqueles que escolhe proteger. Em mais de uma ocasião, ela aceita sofrer, sangrar e até morrer para preservar seus santos e a própria humanidade. Não é apenas uma comandante celestial, ela participa do destino daqueles que ama. Além disso, ela não se relaciona com os seus cavaleiros por imposição, mas por comunhão. O poder que eles recebem não é algo mecânico, distribuído como se fosse um salário espiritual. Ele cresce à medida que eles a conhecem, confiam, permanecem e se deixam moldar por essa relação. Na linguagem da obra, isso é chamado de cosmo. Na fé cristã, chamamos de graça que transforma. Por isso, os santos de Atena conseguem ultrapassar limites que os outros exércitos jamais alcançam. Não porque sejam mais fortes por natureza, mas porque estão ligados à fonte certa. Enquanto outros deuses concedem poder como algo fechado, predeterminado e estático, Atena permite crescimento, amadurecimento e intimidade progressiva. O poder não vem só do cargo, mas do relacionamento. E aqui entra um ponto importante que costuma ser mal compreendido. Apesar da obra utilizar termos associados ao imaginário esotérico, signos, constelações, céu, isso não nasce da astrologia nem de tarô, nem de uma leitura mística do destino. O que a série utiliza é o céu real, o mesmo céu que a Bíblia afirma ser obra direta do Criador. As constelações que aparecem em Cavaleiros do Zodíaco não são entidades espirituais, mas conjuntos reais de estrelas, padrões visíveis que existem desde antes de qualquer religião. A Escritura diz: ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Salmos 147, 4. Ou seja, o céu não é um oráculo, ele é criação. Ele não governa a história, é testemunha da glória de quem o fez. Quando a série escolhe justamente as 12 constelações do Zodíaco para representar os cavaleiros mais poderosos, isso não tem relação com destino oculto, mas com astronomia. Essas constelações marcam a eclíptica, o caminho aparente do Sol por onde também transitam a Luz e os planetas. Elas não formam um círculo místico, mas um eixo de organização do próprio céu. Não é magia. É ordem, é estrutura criada. Assim como Deus chama cada estrela pelo nome, Atena chama seus santos pelas constelações que os representam. Não para aprisioná-los a um destino, mas para indicar um chamado, uma vocação, uma missão.
Afinal, o que parece pagão na superfície revela na alegoria um eco da graça, não? Um Deus que se faz presente, que se doa, que chama pelo nome e que transforma aqueles que respondem ao seu amor. Não para que adoremos o céu, mas para que, mesmo sem perceber, sejamos apontados para aquele que o criou. Ah, mas tem um monte de personagens de religião pagã dentro da série. Sim, tem. E isso não é um acidente de roteiro nem um desvio espiritual da obra. Na verdade, quando a gente observa com mais atenção, esse detalhe revela algo muito mais profundo sobre como a narrativa entende o que significa ser chamado, transformado e conduzido por algo maior do que a própria origem. Porque, biblicamente falando, o chamado de Deus nunca começa a partir de uma cultura limpa ou de uma identidade já purificada. Ele sempre começa a partir de pessoas reais, com histórias reais, crenças formadas, símbolos herdados e visões de mundo moldadas por seus povos. O Evangelho não convida ninguém a abandonar quem é antes de se aproximar. Ele convida a se aproximar para então transformar. A mudança não vem como pré-requisito, mas como consequência da comunhão. Por isso, o problema nunca foi a diversidade cultural simbólica. O problema sempre foi a idolatria. Isto é, aquilo que ocupa o lugar de Deus no coração. Culturas, mitos e tradições não são em si o obstáculo. Eles se tornam um problema apenas quando passam a definir o sentido último da existência. É justamente essa tensão que a série dramatiza de forma simbólica. Em Cavaleiros do Zodíaco, os personagens não são apresentados como folhas em branco. Eles chegam carregando referências espirituais, culturais e mitológicas muito distintas entre si. Shaka carrega traços claros de espiritualidade budista. Mu é associado aos mitos de Lemúria ou Atlântida. Shura tem um nome que ecoa divindades hindus, mas sua construção narrativa se aproxima mais da figura do cavaleiro trágico das lendas arturianas. Nada disso é descartado quando eles se tornam cavaleiros de Atena. O que muda não é a origem, mas o eixo de devoção. Eles não são chamados porque são puros, eles são transformados porque permanecem. A fidelidade a Atena não apaga suas histórias. Ela reorienta seus afetos, seus valores e sua compreensão do próprio propósito. O que antes era apenas identidade cultural passa a ser atravessado por uma nova lealdade que redefine o sentido de tudo que eles são. Isso, de maneira alegórica, reflete o mesmo princípio que a teologia cristã descreve quando fala da multiforme graça de Deus. Uma graça que não padroniza povos, mas os chama a um mesmo centro, que não destrói diferenças, mas as submete a um amor maior, que não exige a negação do passado, mas a sua redenção. Cada cavaleiro chega com a sua bagagem, mas nenhum permanece o mesmo depois de caminhar sob a luz de sua deusa. E nesse ponto a obra acaba espelhando uma verdade profundamente cristã. A transformação não acontece pela ruptura forçada com quem somos, mas pela reorientação de tudo o que somos em direção àquilo que finalmente nos dá sentido. É claro que isso não aparece de forma explícita, porque a obra não foi criada para evangelizar. Mas o CG tá aqui para isso. Então, a forma como Atena é apresentada carrega peso simbólico. Ela não é apenas uma deusa entre outras, mas o centro ordenador da realidade. Tudo se organiza em função dela. O cosmo, que cada cavaleiro desperta, não é uma força autônoma, é uma participação. Cada um recebe uma expressão específica desse poder, não para agir isoladamente, mas para cooperar com um desígnio maior. Você quer exemplos? Temos exemplos. Shaka governa as dimensões do espírito, podendo retirar sentidos, atravessar planos e neutralizar a ação do outro, como se tocasse a própria fronteira entre o visível e o invisível. Saga manipula a gravidade e libera explosões de escala cósmica, simbolizando forças que regem o próprio tecido do universo. Máscara da Morte está ligado ao mundo dos mortos, como um guardião liminar entre dois estados de existência. Afrodite domina os componentes químicos, aquilo que estrutura a vida no nível mais básico. Camus controla os estados da matéria, chegando ao zero absoluto, onde toda agitação cessa. Cada um toca uma camada da realidade. Não são poderes aleatórios, são fragmentos de uma totalidade que só faz sentido quando alinhada ao centro que é Atena. E no meio deles, Aiorus se destaca como aquele que aponta o caminho. A flecha de Sagitário não é apenas uma arma, é um símbolo de direção, discernimento, de verdade que atravessa as sombras. Não por acaso, ele percebe antes de todos que Saga está sendo manipulado pelo demônio Lemur, e mesmo após a morte continua guiando os Cavaleiros de Bronze.
bronze, confiando a eles a proteção da deusa. Cada cavaleiro, então, não existe para si mesmo. Eles são interligados como uma corrente que se move em torno de um mesmo sol. A jornada pelas 12 casas não é apenas um percurso físico, é um itinerário cósmico alinhado ao movimento da eclíptica, como se a própria estrutura do céu estivesse refletida naquele caminho. Ok, Talara, bora fechar o link de tudo isso com o cristianismo? Bora! Como Marco Aurélio já observou no vídeo dele, Atena não é uma alegoria explícita nem intencional de Cristo, mas isso não significa que ela não funcione simbolicamente como um reflexo dele, porque na estrutura da narrativa ela não é apenas uma divindade distante, ela se compadece dos humanos, luta por eles, se coloca ao lado deles e, mais do que isso, se faz uma com eles. Atena não age apenas por Saori, ela é Saori Kido. Uma só pessoa com duas naturezas, humana e divina, vivendo no mesmo corpo, no mesmo tempo, na mesma história. E dentro dessa condição, ela enfrenta aquilo que desde o Éden é apresentado como o maior inimigo do homem, a morte. Não apenas como evento biológico, mas como força espiritual de ruptura, separação e decadência. Por isso, quando alguém diz, mas isso é só mitologia pagã japonesa, a crítica até acerta no rótulo, mas erra no alcance. Porque existem verdades que são perenes, que atravessam culturas e épocas, não porque todas as religiões apontem para Deus, mas porque aquilo que realmente aponta para ele não deixa de refletir, mesmo quando é recoberto por camadas culturais diferentes. Don Richardson explica isso de forma brilhante em O Fator Melquisedeque, quando descreve a ideia de fragmentos da verdade espalhados entre os povos, não como caminhos paralelos de salvação, mas como ecos de um mesmo chamado, como se a criação inteira ainda guardasse resquícios de sua origem, tentando lembrar de onde veio. Não é surpresa, então, encontrar esses ecos em Cavaleiros do Zodíaco. E talvez seja ainda mais significativo perceber que, mesmo sem plena consciência teológica, o autor possa ter sido usado como instrumento para tocar em algo maior do que ele mesmo. Talvez, como o próprio Marx sugeriu, seja justamente isso que explique por que essa obra encontrou um eco tão profundo no Brasil. Porque ainda que fragmentos em múltiplos personagens, ela reflete algo do brilho de Cristo. Uma luz que não se apaga, que insiste em atravessar a escuridão mesmo quando não é reconhecida como tal. Mas e se eu achar isso, loucura? Tudo bem. A obra também apresenta Yumotsu, e ele não é um lugar muito bonito, nem neutro, nem acolhedor. Ele é a imagem de um mundo sem luz, sem direção, sem redenção. Um lembrete de que toda narrativa, mesmo a mais simbólica, aponta para uma escolha. E é exatamente isso que buscamos quando falamos de cultura por aqui. Extrair dela tudo aquilo que ainda aponta para o Criador e usar essas pontes para ajudar outras pessoas a enxergar que a beleza do Evangelho não está em fugir do mundo, mas em não permitir que o mal do mundo habite dentro de nós. E, quem sabe, usar até mesmo animes como Cavaleiros do Zodíaco para apresentar de forma inesperada a beleza do verdadeiro Criador. Ok, demorou. E você demorou, viu, amiga? Mas foi pra ter um vídeo de Cavaleiro do Zodíaco finalmente aqui nesse canal. A gente já até fez um short falando sobre o Lune, o Shun e aquela ideia pesada de viver sendo pecador. Mas parar de verdade e encarar a obra como um todo tava bem pendente, né? Agora não tá mais. Ótimo, porque isso aqui é só o começo. Esse universo ainda tem muita coisa pra gente conversar, refletir e aprofundar junto. É verdade. Mas nos próximos vídeos, né? Deixa eu terminar isso aqui. Se você curte o que a gente faz por aqui, se inscreve no canal e ative o sininho. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo e principalmente a alcançar mais pessoas. Se quiser também nos ajudar de forma mais direta ainda, pode contribuir com qualquer valor pelo Pix que tá na tela. Ele vai direto pra nossa vaquinha. O link também vai estar na descrição. E claro, nosso muito obrigada a quem já caminha com a gente. Alice, Bernardo, Cabelo Verso, Daniel Silveira, Marco, Matheus, Raquel e Vinícius. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até a próxima, galera. A gente se vê no próximo vídeo.